Todas as ciências possuem categorias. Uma categoria é um conjunto de conceitos específicos de uma ciência que fazem parte de uma discussão específica. Categoria pode ser entendida também como um conjunto de reflexões, de achados, de insights, de teorias que se relacionam entre si com vários conceitos para chegar a descobertas, a consensos. E nas ciências sociais, uma das categorias mais importantes é o trabalho. O trabalho, ele entendido como categoria, pode ser uma chave para abrir a compreensão de várias sociedades que existiram ao longo da história. Dito de outro modo, quando nós compreendemos as formas de trabalho que existem em uma sociedade, nós ficamos mais perto, ficamos mais próximos de compreender como essa sociedade funciona. E a sociologia, por exemplo, é uma ciência que foi desenvolvida principalmente para compreender as transformações relacionadas à categoria trabalho. Isso após a Revolução Francesa, principalmente após a Revolução Industrial, quando na Europa os países passaram a ficar mais urbanizados, mais industrializados. E muitas transformações sociais rápidas, cada vez mais aceleradas, começaram a ocorrer. Essas transformações sociais eram tão rápidas, as suas consequências, os seus efeitos eram tão rápidos, que foi necessário o surgimento de uma ciência, no caso a sociologia, para compreender e explicar e propor intervenções relacionadas a esses fenômenos sociais, a essa transformação social muito rápida. E a categoria trabalho é fundamental, é chave para entender a forma que a sociedade funciona e as transformações pelas quais elas passam. Existe toda uma sociologia do trabalho e muitos trabalhos diariamente, trabalhos atualizados sendo feitos em cada país, na realidade social de cada país, de cada cidade. Mas tem 3 autores, tem 3 sociólogos clássicos que as descobertas, as pesquisas iniciais deles, lá no século XIX, até hoje são influentes. O primeiro destes 3 autores sociológicos clássicos, é o Durkheim. Então, o Durkheim, ele foi um sociólogo que é tido como um verdadeiro fundador da sociologia, tal a importância inicial que ele teve e sua capacidade de sistematizar essa ciência, de promover estudos, pesquisas nessa ciência. E o Durkheim, ele vai estudar o trabalho a partir da ótica da divisão social do trabalho. Durkheim percebeu que na sociedade uma característica, ele percebeu isso na sociedade francesa, alemã, nas diversas sociedades europeias que ele estudou em sua época, mas isso continua sendo válido para analisar as sociedades atuais também. E ele percebeu o seguinte: o trabalho após a Revolução Industrial, ele era marcado por uma divisão social do trabalho muito grande, ou seja, o que é a divisão social do trabalho é quando alguém faz uma função e outra pessoa na sociedade exerce outra função, ou seja, o trabalho não será mais exercido ele todo por uma mesma pessoa ou por um pequeno número de pessoas, mas por várias pessoas que dividem socialmente os trabalhos. E o Durkheim percebeu que a Revolução Industrial teve como uma das principais consequências um aprofundamento da divisão social do trabalho. Isso, ele vai dizer, tem uma consequência muito boa, que é a coesão social. Por quê? Porque se eu faço um trabalho e uma pessoa, eu moro em um bairro na minha cidade, eu moro no Conjunto Palmeiras, e eu desenvolvo na cidade de Fortaleza, e eu desenvolvo um trabalho,
e outra pessoa mora no bairro Meireles e ela desenvolve outro trabalho, essa pessoa do bairro Meireles vai depender do meu trabalho e eu vou depender do trabalho dela. Então haverá uma codependência entre nós que vivemos em bairros opostos, em bairros distintos, extremos da cidade. E isso vai levar a uma coesão social. E o Durkheim vai dizer, isso é bom, é muito bom. Então, o Durkheim ele analisa o trabalho a partir da divisão social do trabalho e enxerga como uma consequência muito positiva disso a coesão social. Já o Karl Marx ele vai analisar também a categoria trabalho, é também uma categoria central nos seus estudos, nas suas pesquisas, mas ele vai ter outras conclusões, ele vai ter outra perspectiva, outra ótica sobre o trabalho. Ele vai dizer que o que define o trabalho após a Revolução Industrial é a concentração dos meios de produção. O que é um meio de produção? É a terra que eu tenho para plantar, é uma máquina que eu tenho para fabricar algum produto. Então, esses meios de produção estão concentrados nas mãos de poucas pessoas. Então, o Marx vai dizer, o trabalho ele é caracterizado por essa concentração dos meios de produção que vai ter como principal consequência o quê? Qual é a principal consequência dessa concentração dos meios de produção? É que a maior parte das pessoas, os trabalhadores, vão ter que vender a sua força de trabalho, vão ter que vender o seu trabalho para receber um salário de quem concentra os meios de produção. Dito de outra forma, então eu não tenho a máquina de fazer pão, então eu vendo a minha força de trabalho para o dono da padaria, que é o detentor do meio de produção, e ele me paga um salário. E esse exemplo pode ser ampliado para todas as atividades. E o Karl Marx vai dizer, a consequência disso é ruim, é a exploração daquele que vende a força de trabalho. Ele será explorado, ele terá uma condição social inferior e isso gerará desigualdade social. Já o Max Weber, ele vai ter uma terceira perspectiva, ele vai ter uma terceira visão que é bem diferente da visão do Durkheim e do Karl Marx, como a desses dois era diferente entre si. O Max Weber vai dizer que o trabalho ele não possui uma generalidade, ele não é universal. O trabalho em cada sociedade assume uma particularidade, uma exclusividade, ou seja, para entender, ao contrário do Durkheim, que pensava a divisão social como uma característica geral das sociedades modernas, e o Karl Marx pensava a concentração dos meios de produção como uma característica geral das sociedades, o Weber vai dizer, não, cada sociedade possui uma forma exclusiva de produzir, de desenvolver as formas de trabalho. E é essa especificidade que a caracteriza. Né? Então, o Weber estudou, por exemplo, os Estados Unidos, pesquisou a sociedade estadunidense e chegou à conclusão que o trabalho na sociedade estadunidense, nos Estados Unidos da América, ele era caracterizado por um conjunto de valores, de crenças e uma ética que valorizava o trabalho duro. Né? Então, por que os Estados Unidos se tornou a maior potência, o maior PIB do mundo? O Weber vai dizer, porque as pessoas que viviam ali, elas tinham crenças, elas tinham valores, elas tinham uma ética que era, inclusive, reforçada por sua religião. Elas possuíam essa ética, esses valores, essas crenças que valorizavam o trabalho duro, valorizavam a poupança, valorizavam o esforço. Então, para o Weber, a característica principal do trabalho é exclusiva de cada sociedade. No caso dos Estados Unidos e de vários países que ele analisou na Europa, havia essa especificidade, essa particularidade de serem sociedades que as pessoas, que a sociedade valorizava o trabalho duro, valorizava a poupança, o esforço árduo, e a principal consequência disso
é a racionalização do mundo social. O que é isso? O VB vai dizer: como as pessoas querem constantemente se desenvolver, querem obter cada vez mais lucro, querem ganhar cada vez mais, elas passam a racionalizar cada vez mais como elas podem ganhar. Originalmente, como eu posso ganhar mais dinheiro em um comércio, por exemplo, mas com o tempo, o VB vai dizer, as pessoas começam a querer ganhar nas relações com amigos, com familiares, em todas as relações. Então passam a racionalizar a vida, a racionalizar o mundo. Então são três perspectivas bem diferentes desses três sociólogos. Elas foram muito enriquecidas ao longo de mais de 100 anos de estudos sociais, continuam sendo pontos de partida muito importantes para entender a categoria trabalho.